Oi pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Oi Dirney, tudo bem? Legal você relembrar essa nossa aventura que, pela graça de Deus, não terminou em tragédia. Nós tínhamos acabado de chegar lá no topo e devido à mudança do tempo chegamos à conclusão que era melhor descer. Como eu não tinha levado água, eu não comi nada, inclusive porque não tinha, com aquela sede, não tinha como comer alguma coisa. Daí eu conversei um pouco com o Chicão, que era o meu amigo mais próximo do grupo, e falei, será que não tem um jeito mais fácil de descer daqui? E vi o pessoal comentando que a descida pela noroeste era mais fácil, só que muito mais longa. Daí o pessoal comentou, olha, talvez vocês não cheguem a tempo de pegar o trem. Eu disse, mas e quem que vai descer pela noroeste? Ele disse, ó, teve um grupo que acabou de sair, agora vocês têm que esperar. E o meu grupo já estava descendo mesmo, então eu, de minha parte, teria feito uma cabana e morado lá em cima do morro pro resto da vida, só de pensar em descer e passar por aquelas 3 correntes. Mas eu pensei, né? Quem já subiu, descer é muito mais fácil, então vamos lá descer. Só que o tempo foi piorando cada vez mais, foi fechando cada vez mais e começou uma garoa pesada assim. E essa garoa molhou todo o caminho. Então nós começamos a descida e quando foi na hora das correntes, realmente as correntes molhadas ficam muito lisas. Daí eu experimentei a primeira corrente e quando eu tentei descer, a minha mão escorregou. E eu disse, nossa, com esse pessoal tudo aí esperando, é o seguinte, vamos esperar o pessoal descer. Daí ficaram para trás os 2 mais fortes da equipe, que eram o Rosimar e o Wilson. Então todo o resto do grupo desceu, daí o Wilson desceu antes, daí eu disse, eu vou agora. Daí o Wilson disse, Dirney, se você tiver uma toalha, ponha nas correntes, que a toalha ela dá aderência, você consegue firmar mais. Daí eu fiz essa experiência, peguei, pus a toalha, entre a corrente e minha mão, e daí fui descendo, e consegui. Então eu desci da terceira corrente, de cima para baixo, né? Desci da segunda corrente, e quando fui pegar na primeira corrente, eu vi que o Chico ia começar a descer. Eu gritei, Chico, é o seguinte, põe a toalha que é bem mais fácil, ela dá mais aderência. O Chico disse, não, eu não vou descer com toalha, eu vou na mão mesmo. Nisso eu agarrei nessa primeira corrente para iniciar o último lance até esse platôzinho. Quando eu agarrei na primeira corrente, eu escutei um barulho de alguma coisa raspando na pedra. Eu imaginei, é a sacola do Francisco que ele soltou e está vindo aí. E meio que tirei o corpo e me desviei. Só que nesse instante que eu desviei, segurando no pino da primeira corrente, eu senti que era um corpo que estava vindo. E esse corpo passou do meu lado e se estatelou abaixo de mim. Quando eu olhei, eu vi o meu amigo Francisco. Ele estava ali, de barriga para cima, com os olhos bem abertos, estanhados, e não se mexia. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? E para complementar a história, a hora que eu estava embaixo no platô e vendo o Chicão com a toalhinha na mão lá, o lenço na mão, descendo. Quando escapou o lenço, ele tentou segurar, em vez de segurar a corrente, ele foi tentar segurar o lenço e veio. Ele deu 2 batidas na pedra e caiu na minha frente aqui assim. Se ele bate com tudo em cima de mim, vamos nós 2 lá para baixo. Por Deus, ele caiu mais aqui assim e deu para tentar, né, aparar um pouco essa parte do corpo superior do corpo dele aqui, a cabeça. Então eu consegui me abaixar e aparar um pouquinho. E aí eu falava para ele, não se mexa. E ele ali, imóvel. Aí eu chamei, Francisco, Francisco. Aí ele fez, Nossa, aquilo foi ao mesmo tempo um alívio
e uma tristeza. Alívio porque estava vivo, e uma tristeza porque aquele barulho indicava que a coisa não estava boa. Então, eu terminei minha descida, o resto da turma já estava se encaminhando mais para baixo da trilha. E daí eu dei um grito. Ei, voltem, caiu um! Daí alguém gritou de lá. Foi o Dirney. E eu ouvi isso. Eu gritei de volta, não fui eu, foi o Chicão. Nossa, o pessoal voltou todo alvoroçado. Meu Deus do céu, o Chicão ali naquela situação. Isso eu já vi o Simar do meu lado, que ele desceu com tudo aquilo lá, né? Aquelas duas correntes. E ele pensou que eu falava, ele não está se mexendo. Eu falava assim, não, ele não se mexe, Chicão, que a gente vai ver vamos avaliar o que aconteceu. Aí o Simar já rasgou a camisa, já começamos a fazer tala, conversar com ele onde doía, aquelas coisas todas. Ver o que aconteceu com ele, se tinha machucado alguma coisa ou não, perna e tal. Eu lembro que eu tinha uma camisa, horrível, aliás, que a gente pegou, eu rasguei a camisa, não tinha outro pano, e o Wilson, o Otto, sei lá quem, começamos a procurar o braço dele que estava doendo, mas enfaixamos um braço que visivelmente tinha quebrado, e a perna que não estava muito legal também. Então usamos a camisa, fiquei com uma blusa dela só, preta, que eu lembro até hoje, e aí demos aquela enfaixada nele. E aí depois foi aquela saga para poder descer a montanha. E começamos a esperar um pouco e começamos a descer, para tentar pegar o trem às 6h30 da tarde que o trem passava. Se tivesse sido umas 2 da tarde. 4 horas dava tempo tranquilo, mas que o Chicão começou a ficar complicado para descer. Houve momentos em que eu colocava ele no meu pescoço, outros momentos era o Wilson que carregava, o Otto, o Maurício Brasileiro, enfim. O Aido, coitado, baixinho, não dava. E daí você que também, desculpe, mas na época, quem um pouquinho mais forte, acho que eram nós 4 ali, né? Que estávamos ali carregando. E aí, de repente, apareceram os maluministas, depois de uma hora a gente tentando descer em curva e tudo mais. E eu lembro que um dos maluministas era o Vitamina, senhor já de idade, deve estar hoje com uns 90 e poucos anos. Inclusive, era maluminista junto com o meu sogro. Só que ele continuou nessa parte da natureza. O apelido dele é Vitamina, o nome dá para achar na internet. E tinha uns outros rapazes maluministas que às vezes estavam junto lá com ele. E aí eles estavam indo no caminho, mas para carregar era só a gente que carregava, mas o curso técnico mesmo. Daí eles arrumaram, desceram, trouxeram uma maca. Então eles pegaram um tronco de árvore bem grande e fizeram como uma maca, colocaram o Chico ali e começou o povo a se revezar para trazer o Chico para baixo. Ele não imagina onde ele passou, mesmo com a maca, depois que a gente conseguiu com a lona, nós cobrimos o rosto dele e fomos descendo com tudo. Até hoje ele nem sonha os lugares que ele passou daquele jeito. Que aí todo mundo ajudou a carregar a maca, revezava e fomos tentando descer. E vinha chegando a noite, escurecendo no meio das árvores, e garoa, e a coisa começou a ficar complicada. Enquanto isso perguntaram, alguém sabe onde ele mora? Eu disse, eu sei onde ele mora nas Mercês, eu conheço a mãe dele. E mais outros 2 colegas também se prontificaram. Então eles falaram, ó, vocês 3 vão lá na frente, pegam o trem das 5 horas, ou 5h30, não lembro, e vão para Curitiba, e vão para a casa dele, e avisem a mãe dele e o pai que nós perdemos o trem e só vamos poder ir embora amanhã cedo. Aí eu fiquei assim, né? Eu disse, meu Deus do céu, será que eles vão cair nessa? Mas a gente não tinha outra alternativa. E para descer aquela montanha com aquela garoa engrossando, o caminho todo cheio de barro e eu de sapato. Mochila cheia de grústule que minha mãe tinha feito. Grústule é cueca virada. Não tinha comido nenhum, estava morto de fome e não tinha comido nenhum. Daí o que nós fizemos? Daí descemos, começamos a descer. Só que tem horas na trilha que você não sabe para que lado vai. Porque é tudo mato, né? Nisso passavam pessoas e a gente perguntava, olha, por onde que é a trilha? Por onde que é a trilha? E eles iam indicando.